pela palavra do Santo Evangelho. Celebramos hoje a festa de Pentecostes. E celebrar a festa de Pentecostes é celebrar a plenitude do amor de Deus por nós. Por quê? Porque Jesus, ele começou uma obra, a obra de restauração da vida da pessoa. Ele não concluiu esta obra, não porque não tivesse poder, capacidade, condições, porque era verdadeiramente Deus. Ele não concluiu esta obra porque ainda não estávamos prontos. E por isso ele envia o Paráclito, o advogado, o defensor. É o que chama o evangelista São João do Espírito Santo. Ou seja, esta grande explosão de amor que Deus tem pela humanidade, que é a ação do Espírito, agora tem uma grande missão: continuar a aperfeiçoar a vida de cada pessoa. Aperfeiçoar em que sentido? A sequência que nós cantávamos há pouco revelava bem isso. Oferecer algumas condições para que a gente consiga acolher a palavra, acolher o mistério de Deus, acolher a vontade de Deus, e com isso os nossos corações, eles vão se preparando, para conseguir acolher o mistério de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja abertura dos nossos corações. Há uma necessidade grande de que o Espírito Santo, para chegar aos nossos corações, há uma necessidade de abertura. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me abrir. O Pentecostes, narrado ali nos Atos dos Apóstolos, faz questão de mostrar uma comunidade reunida, e uma comunidade reunida em oração, uma comunidade, apesar do medo, da insegurança, mas uma comunidade aberta para uma transformação, seja qual for. Então, se de repente nos fechamos, sem nenhuma possibilidade de mudança, dificilmente o Espírito Santo vai realizar alguma obra em nós. Há uma necessidade de abertura, há uma necessidade de oração. O Pentecostes vai acontecer, vai continuar a acontecer na nossa vida, na vida da igreja, na medida que ela se abra pela oração ao encontro com o Senhor, ao encontro com Deus. E assim, o Espírito, desde da festa de Pentecostes e ao longo de todo esse tempo, ele vai transformando, vai renovando a face da igreja, vai renovando a vida interior de cada pessoa, de cada cristão. Segunda leitura, São Paulo fala dos dons e carismas que esse mesmo Espírito oferece à sua igreja. E é bonito, ao celebrarmos esses 50 anos de paróquia, esses 4 primeiros movimentos, que são movimentos do Espírito, congregado mariano, irmão do Santíssimo, apostolado, catequese,
esses movimentos, que na verdade é a ação do Espírito, eles só aconteceram porque tivemos pessoas abertas a esta ação. E ao termos pessoas abertas a esta ação, cada pessoa trazia em si, em potencial, um dom. Alguns mais abertos ao dom de anunciar, de pregar. Outros a carismas, a dons mais próximos da vida contemplativa, como por exemplo o apostolado da oração, ou mesmo a oração, a adoração ao Santíssimo, ou a devoção à Virgem Maria. Mas os dons, qualquer dom oferecido pelo Espírito, ele só tem sentido se for para o bem comum. E aqui está o grande perigo das nossas pastorais e movimentos, quando se fecham neles mesmos. É perigoso. E às vezes nós fazemos coisas sem querer. Porque um movimento dentro da igreja, ele tem uma missão muito grande, mesmo que na simplicidade. Os congregados marianos não podem perder a sua identidade. A identidade de buscar uma devoção madura a Nossa Senhora. Não podem também se fechar. Tem que interceder junto a Maria por toda a igreja, pela paróquia. Os irmãos do Santíssimo, que têm o objetivo primeiro de rezar diante do Santíssimo Sacramento, a pessoa que é irmão do Santíssimo não pode simplesmente, todas as vezes que rezar diante do Santíssimo, rezar por si mesma. Mas precisa ser um intercessor, rezar pela igreja, rezar pela paróquia. A devoção do apostolado da oração não pode ser uma devoção apenas particular, apesar de ser particular, porque se não fosse particular você não seria do apostolado, mas a sua missão também é de intercessão. Você precisa rezar pedindo ao Sagrado Coração de Jesus que a sua presença no movimento seja uma presença reparadora, não só para a sua vida, mas para o mundo inteiro. A catequese precisa ser uma catequese que chegue não só às crianças, mas chegue à família dessas crianças. A missão de vocês não pode ser fechada a uma sala que infelizmente se tem a mentalidade de dizer que é uma sala de aula e que o catequista é professor. Isso é terrível. Então a criança, ela pensa que quando ela vai para a catequese, é um curso extensivo da sala de aula. A catequese não é um lugar, não é uma escola. O catequista não é um professor. Mas o catequista é um pedagogo aos moldes do próprio Jesus Cristo, que foi lá, pegou 12, sem nenhuma instrução, uma desestrutura familiar muito grande dos 12, e de repente consegue transformar, fazendo com que os 12 consigam enxergar um caminho e caminhar pelas próprias pernas, assim podemos dizer. Essa é a missão da catequese, é a missão dos catequistas. Primeiro,
ser um verdadeiro pedagogo aos moldes de Jesus Cristo. E depois fazer com que essas crianças enxerguem um caminho, aprendam um caminho para que possam caminhar com as próprias pernas. E aí, esses movimentos, esta pastoral, que é fruto, que é ação do Espírito, quando reunidos todos juntos, o que significa isso? Significa que um pode ser auxílio para o outro. O que falta no apostolado, os irmãos do Santíssimo podem acrescentar. O que falta no irmão do Santíssimo, os marianos podem acrescentar. E assim, nós vamos partilhando os dons e vamos fazendo com que a igreja, ela cresça. Foi de propósito que hoje deveria sentar mais ou menos juntos, mas misturado. Ou seja, irmão do Santíssimo, apostolado, catequese. A princípio isso causa um desconforto. Pode ser que não também, né? Está tão acostumados juntinhos, estão tão acostumados com a aparência, que eu digo, a roupa, mas de repente ter alguém do meu lado que não está vestindo igual, que não está caracterizado, às vezes pode causar um desconforto. Foi de propósito para mostrar que a igreja, ela, em alguns momentos, ela pode unir os seus dons para se fortalecer e mostrar que os dons do outro me completa também. Sozinho, ninguém é igreja. E por isso, quando encontramos alguém que se diz cristão, que se diz católico ou evangélico, mas diz que reza em casa, sozinho, tadinho, ele não entendeu nada da ação do Espírito Santo. E por que ele não entendeu nada da ação do Espírito Santo? O Espírito Santo vai suscitando nas pessoas dons, e quando a pessoa se abre aos dons, os meus dons completam os dons que o outro não possui, e os dons que o outro possui me completa, porque eu não tenho a plenitude dos dons, ninguém tem. Na verdade, somos bastante limitados nisso também. Mas o outro me completa, e eu também completo a vida do outro. Ninguém pode ser descartado, mas também ninguém pode se sentir autossuficiente, prepotente. Todos nos completamos e fazemos, como diz São Paulo, essa igreja que é corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Para terminar, muitas pessoas pensam que a ação do Espírito Santo é algo extraordinário. Eu prefiro dizer que não. O Espírito Santo é apenas um sopro, só usando uma imagem, claro, né? É um sopro que passa despercebido daqueles que não têm muita atenção. Enquanto que se pensa que o Espírito Santo é um grande vendaval, o Espírito Santo é um sopro que passa, na maior parte do tempo, despercebido, tentando uma brechinha para entrar na vida das pessoas. Por isso, quando se fala da festa de Pentecostes, ou o Pentecoste pagão, ou o Pentecostes que vai acontecendo ao longo da história da igreja, é a manifestação simples de Deus na vida das pessoas. É a manifestação simples de um Deus que vai se manifestando, vai suscitando algumas coisas que vai sempre fazendo com que a comunidade vá crescendo.
E eu concluo mesmo dizendo que a igreja só é igreja pela ação do Espírito. E a igreja só sobreviveu e sobrevive pela ação do Espírito. O humano é muito limitado, o humano é sempre muito pecador, mas a ação do Espírito é sempre transformador, é muito edificador. Por isso, só nos resta, quem sabe, um refrãozinho para concluir ao Espírito Santo, pedindo a esse Espírito Santo que venha sobre nós, que venha sobre os congregados marianos, irmãos do Santíssimo, apostolado, catequese, para a todos nós também, lógico, para esta renovação.